Então, como a gente vai entender o surgimento da ideologia liberal? Primeiro, a gente vai ter que recuperar algumas coisas que nós estudamos no ano passado. No ano passado, nós estudamos o mercantilismo, por exemplo. Vamos ter que recuperar isso daí, ter ideia do que era o mercantilismo para entender o surgimento da ideologia liberal. Também nós vamos ver o que aconteceu. No ano passado, nós estudamos o processo de centralização do poder na mão dos reis. Nós vimos que a partir aí, do início da época moderna, finalzinho da Idade Média, início da época moderna, os reis foram concentrando o poder nas suas mãos. Inclusive com o auxílio da burguesia. É bom retomar esse conteúdo, porque na medida que o rei foi ficando mais forte, na medida que os países foram ficando mais ricos, esses reis se tornaram absolutistas. Então, nós temos aí no século XVII, século XVIII, uma situação em que o mercantilismo é a política econômica predominante nos países da Europa, a prática econômica predominante nos países da Europa, e o rei já está com bastante poder nas suas mãos, tornando-se um rei absolutista. Para a gente compreender melhor o que é o absolutismo, vou colocar um videozinho que eu peguei na internet, um videozinho curto, para a gente começar essa discussão sobre o que é o absolutismo. Vejam aí. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. E você sabe o que são as monarquias absolutistas? Gente, eu explico para vocês mais uma vez. É um modo de governo dos primeiros estados nacionais, onde o rei tinha o poder de governar acima das próprias leis. Sim, ele fazia as leis e ele governava acima delas. Mas para entender melhor, a gente vai estudar um pouquinho dos filósofos do absolutismo, para entender o que eles falavam sobre essas monarquias absolutistas. O primeiro, talvez o mais famoso, o mais importante, é o Nicolau Maquiavel, o florentino Maquiavel, que dizia que a política está acima da moral. Peraí, a política está acima da moral? É basicamente o fim justifica os meios que ele quer dizer. Na verdade, o fim significa o objetivo do rei, aonde ele quer chegar, o poder, e os meios seriam a prática para poder chegar no fim, o que ele vai fazer para chegar no poder. Bom, o Maquiavel também dizia outras coisas importantes, entre elas que o rei precisava ter virtu, que seriam qualidades, e fortu, a sorte, ou seja, o rei tem que ser o máximo. Outro filósofo extremamente importante para a gente é o inglês, o britânico Thomas Hobbes. O que o Thomas Hobbes diz? Simples, ele dizia que antes do absolutismo, os seres humanos viviam em um estado de natureza selvagem, de guerra, sem leis, e através de um contrato social, abdicavam de sua liberdade a entregando ao rei, que vai governá-los e impor as leis. O livro dele se chama Leviatã, e tá aí a representação do Leviatã para vocês. É um rei gigante, percebam? A espada na mão direita representa o poder militar desse rei, e o cetro e a coroa representam a centralização do poder político desse rei, através do poder executivo, legislativo e judiciário. Ele era tudo isso mesmo. Agora reparem que no corpo dele existem várias pessoas. Isso significa que o rei é o representante dos súditos e por isso as suas decisões são justificadas pelo contrato social. Tem mais um filósofo que é bem tranquilo de entender, chamado de Jacques Bossuet. É um francês. E o que o Jacques Bossuet diz pra gente? Simples, a teoria dele se chama Teoria do Direito Divino. Rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. E aí, gostou? Se gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Bem curtinho o vídeo aí, né? A gente precisa mudar um pouquinho essa questão do absolutismo. De fato, o primeiro pensador político aí moderno foi o renascentista lá, o Nicolau Maquiavel. Então Maquiavel vai escrever O Príncipe, um livro que tenta retratar a política como ela é e dá alguns recados, né, para o governante. O Maquiavel fala que o governante tem que ser amado e temido. Se ele não puder ser amado e temido ao mesmo tempo, ele deve preferir ser temido, porque as pessoas até
maltratam as pessoas que elas amam, mas elas não maltratam as pessoas que elas temem. Era um recado que o Maquiavel dava para o príncipe, o governante. Passado um tempo, veio o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é considerado o fundador da teoria política moderna. Embora ele defenda o absolutismo, ele vai criar duas categorias de interpretação, que é o estado de natureza e também a questão do contrato social, que vão ser retomados pelos críticos, pelas pessoas que farão críticas ao pensamento do próprio Hobbes. Então, essas duas coisas, estado de natureza e contrato social, a gente vai retomar depois quando falar dos iluministas. Tá? Mas o Hobbes, no Leviatã, ele cria uma defesa do absolutismo. O Hobbes tem uma visão muito negativa do ser humano, né? Uma frase dele bastante conhecida e citada é: o homem é o lobo do homem. Ou seja, para o Hobbes, o homem ele é um animal muito selvagem, que precisa de um poder muito forte para conter essa selvageria dele. Então, basicamente, seria esse o argumento do Hobbes em favor do absolutismo, de que o rei deveria ser muito poderoso, muito forte para reprimir os conflitos sociais que destruiriam a sociedade caso as pessoas tivessem liberdade para se mostrar como elas realmente são, extremamente más, egoístas, vingativas. E o terceiro pensador que o vídeo cita, o Jacques Bossuet, ele é defensor da teoria do direito divino do soberano. Ou seja, por Jacques Bossuet, o rei é um representante de Deus na Terra. E sendo assim, ele não pode ser questionado jamais. Questionar a vontade do rei é questionar a vontade de Deus. Tem um outro pensador francês que vai na mesma linha, que não foi citado no videozinho, que é o Jean Bodin. Então nós temos aí, veja, uma base ideológica para que as pessoas aceitem um governante todo-poderoso. Mas o que é um governante todo-poderoso? Um governante todo-poderoso é aquele que impõe a sua vontade à sociedade. Acima do poder dele não tem nada. Então a vontade do governante se torna lei. Existem alguns governantes muito descontentes com a democracia. Por quê? Porque a democracia ela prevê um limite ao poder desse governante. Porque uma pessoa que impõe a sua vontade para a sociedade, ela faz isso de uma forma tirânica, de uma forma autoritária. E a democracia ela cria elementos para justamente impor limite a esses governantes. E quais são esses elementos? São a Constituição e são os poderes. O governante ele exerce o cargo de poder executivo. Então, mas o que vai limitar a ação desse poder executivo? São as leis que estão expressas na Constituição. Mas o governante não pode fazer essas leis, porque se ele fizer essas leis, ele vai governar de acordo com a vontade dele. Então tem que ter um outro poder para fazer as leis, que é o poder legislativo. E ainda um outro poder para ver se essas leis estão sendo cumpridas, que é o poder judiciário. Nós estamos vendo no nosso país agora uma crise entre esses poderes. Pessoas pedindo o fechamento do Congresso, que é o poder legislativo, e pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que faz parte do poder judiciário, é a Suprema Corte no Brasil, que tem a missão de defender a Constituição. Então, algumas pessoas defensoras desse governo que está agora falam que nem o Legislativo nem o Supremo deixam o governo governar. Mas as pessoas que estão vendo o jogo político como o sabem que eles estão tentando barrar propostas que são inconstitucionais e ferem a Constituição. Então toda decisão do Supremo ela tem que ser, por isso que eles ficam lendo aqueles votos, elas têm que ser bem fundamentadas e estar de acordo com a Constituição. Então isso gera uma crise quando um dos poderes quer
se sobressair aos outros. É a crise política que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Então, o absolutismo, imagina, o absolutismo é uma situação onde o governante não tem limite, ele simplesmente impõe a sua vontade a toda a sociedade. Isso é o absolutismo. E o absolutismo ele vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo na medida em que o mercantilismo também vai se desenvolvendo, se fortalecendo. Mas se a gente pegar e juntar essas duas coisas, o mercantilismo que já previa um certo intervencionismo, um certo controle da economia, um protecionismo, uma economia fechada, protegida, quem vai proteger, quem vai fechar, quem que vai cuidar disso daí? O governo. Então você junta uma política econômica que já previa intervenção, controle, com um governante que é muito forte, que nada limita o poder dele dentro do absolutismo. Então ele tem uma situação bastante drástica, tanto na economia quanto na política. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trechozinho aqui de um livro, é um trecho bastante curto, mas que é bastante didático para entender isso que eu quero passar para vocês, para entender como o mercantilismo ele começa a incomodar as pessoas que produziam e comercializavam naquela época. Olha, o texto fala o seguinte, eu vou colocar aí na tela para vocês acompanharem. A indústria estava ali, cercada por uma tal rede de poder e não poder, e por um exército de inspetores abelhudos que impunham os regulamentos prejudiciais, que é difícil compreender como se conseguia fazer qualquer coisa. Então o autor aqui do texto, que é o Léo Huberman, já citei esse texto para vocês antes, esse livro para vocês antes, quando ele está falando da industrialização, o Léo Huberman está falando que quem fosse abrir uma indústria, havia uma rede de poder e não poder. Ou seja, posso usar isso? Não. Posso fazer aquilo? Não. Tem que fazer tudo de acordo com as regras que são estabelecidas. É o intervencionismo, que ele está falando de intervencionismo. Então, continuando aqui. As regras e regulamentos das corporações já eram bastante prejudiciais. Então, essas regras que as corporações tinham, lembram? Lá no ano passado nós fizemos um trabalho sobre as corporações de ofício, falava, nenhum estrangeiro trabalhará no dito ofício, quer dizer, o cara vem de fora não podia trabalhar. Para trabalhar no dito ofício tem que ser aprendiz, então não era qualquer um que ia trabalhando. Tinha que ter a qualidade, os artesãos se reuniam, escolhiam pessoas para verificar a qualidade dos produtos, então havia um padrão de qualidade que tinha que ser seguido, quem não cumprisse tinha que ser denunciado. Isso tudo é intervencionismo. Então as corporações de ofício eram bastante intervencionistas. Essas regras, elas continuaram em vigor ou foram substituídas por outras regras governamentais ainda mais detalhistas e que se destinavam a proteger a indústria. No caso do texto que está falando da indústria da França, mas podemos citar em qualquer país que adotava o mercantilismo, queria desenvolver a sua produção industrial. Certo? Bom, de certa forma ajudaram, mas ainda quando tinham utilidade, essas regras aborreciam os industriais. Podia o fabricante de tecidos, por exemplo, fabricar o tipo de fazenda que lhe agradasse? Não. Os tecidos tinham que ser de qualidade determinada e nada mais. Fazenda aqui quer dizer tecido, né? Minha avó que chamava, vou comprar 2 metros de fazenda. Fazenda aqui está como um sinônimo de tecido. Então podia o fabricante de tecido fazer o tecido do jeito que ele quisesse? Não. Os tecidos tinham que ser de qualidade determinada e nada mais. Tinha que ter aquela qualidade. Se o cara quisesse fazer uma coisa mais baratinha para vender, mais barato, não podia. Se quisesse fazer uma coisa mais sofisticada para vender mais caro, também não podia. Podia o fabricante fazer chapéus de uma mistura de castor, pele e lã? Não. Só podia fazer chapéus todos de castor ou todos de lã e nada mais. Na castor acho que é aquela pele mais felpuda, né? Podia o fabricante usar uma ferramenta nova e talvez melhor na produção de suas mercadorias? Não.
As ferramentas tinham que ser de determinado tamanho e forma, e os inspetores apareciam sempre para verificar isso. Então esse é um retrato que o Léo Rubin traça para a gente desse intervencionismo exagerado que havia naquela época, do mercantilismo. Tá? De fato, o controle era muito grande. Você coloca esse controle sendo feito por um governante muito poderoso. Controle demasiado. Bom, então havia algum motivo, ou haviam muitos motivos, para que os industriais estivessem descontentes com o mercantilismo. Quem são os industriais? A burguesia. Então, o primeiro ponto que vocês têm que entender. A burguesia está descontente com o mercantilismo. Por quê? Por causa do intervencionismo. Tudo bem? Tá? Essa dificuldade de produzir as coisas por causa das leis, das regras e das normas. Mas não era só isso que incomodava a burguesia. A burguesia estava descontente também com o absolutismo. Por quê? Porque o absolutismo era uma política que dificultava muito a burguesia de tomar decisões a seu favor. Primeiro, o rei pertence a que camada social? A nobreza. O rei é um nobre. Quem o rei chama para governar junto com ele? Os nobres. Mas a burguesia não tinha se juntado com o rei para isso lá atrás, da formação dos Estados Nacionais? Sim, só que um dos atrativos que o rei usava para atrair a nobreza para o seu lado era oferecer cargos para os nobres no governo que ele estava montando. Então, embora a burguesia tivesse conquistado algumas coisas lá no passado, ajudando o rei, por exemplo, maior desenvolvimento do comércio, maior segurança para andar nas estradas, tá? Pagar um único imposto para o Estado e não para cada senhor feudal, estamos falando lá da centralização do poder e a formação dos Estados Nacionais. O fato é que o poder político mesmo ela não conquistou. Então a burguesia, dentro do absolutismo, ela tinha muita dificuldade de tomar medidas em seu favor. Quem mandava, quem dava as cartas era o rei, obviamente, mas quando o rei precisava de algum tipo de apoio político ou de conselho, ele ia buscar isso no clero ou na nobreza. Então os burgueses eram pessoas de segunda categoria naquela época, embora já fossem muito ricos. Para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram a palavra snob? O que é uma pessoa snob? Vocês conhecem uma pessoa snob lá na escola? Não precisa falar aqui, mas uma pessoa snob, hoje é tido como uma pessoa metida, uma pessoa que nariz empinado e tal. A palavra snob ela vem desse período, De onde vem a palavra snob? Não é de ex-nobre, não, nada a ver. A palavra snob vem de uma situação que começa a ocorrer nesse momento em que muitos nobres empobrecidos eles vendem as suas terras. Vendem. Precisam de recursos, eles vendem parte das suas terras. Quem está com dinheiro para comprar essas terras? A burguesia. A burguesia, então, compra a terra. Isso quer dizer que comprando terra a burguesia se torna nobre? Não. No documento de posse da terra, vinha uma expressão em latim que era sine, S-I-N-E, sine nobilis, que quer dizer sem nobreza. Olha só, a burguesia comprava uma terra, mas no documento vinha lá, você pode até ter terra, mas nobre você não é. Então, ainda havia o resquício daquela sociedade estamental aí, no século XVII, século XVIII, embora a nobreza não tivesse mais aquela expressão econômica que tinha lá no feudalismo, embora o feudalismo já tivesse entrado em declínio há algum tempo, os nobres ainda mantêm o poder político. E embora os burgueses já tivessem uma expressão econômica, tivessem bastante riqueza nas suas mãos, eles não têm esse poder político, eles não têm nem
o prestígio. São cidadãos ainda de segunda categoria. Isso especificamente no caso da França, isso vai ser bastante evidente. Então, como os governos absolutistas garantiam o privilégio do poder político, principalmente nas mãos do clero da nobreza, a burguesia ficava descontente com isso também. Então, você já percebe que a ideologia liberal ela vai ser pensada sob a perspectiva de uma camada social, que é a burguesia, que está descontente tanto com o mercantilismo quanto o absolutismo. O mercantilismo porque interfere muito na maneira como ela produz, impõe muitas regras, normas de como ela tem que produzir e como ela tem que vender. O absolutismo em função do rei não abrir espaço para que a burguesia possa atuar politicamente. Nesse contexto, então, não é difícil entender como é que surgem ideias que vão defender, por exemplo, a liberdade econômica, o direito de produzir do jeito que as pessoas quiserem, do jeito que eles bem entenderem. Ideias que vão pedir uma nova ordem política, onde não haja essa desigualdade de classes por nascimento, onde todos sejam iguais perante a lei, uma nova ordem política onde o governante não impõe a sua vontade sobre a sociedade, mas onde a sociedade consiga expor a sua vontade e determinar o que ela quer para si. Então começa a surgir aí uma luta por uma nova ordem econômica. O mercantilismo antigo já não serve mais, e uma nova ordem política, o absolutismo também já não serve mais. Quem vai liderar essa luta é a burguesia. Então, no plano econômico, por exemplo, começa a defesa do laissez-faire. Essa expressão ela é sinônimo de ideologia liberal, ela é sinônimo de liberalismo. Tá? O que é o laissez-faire? Ela é uma expressão que vem de uma frase de um comerciante francês chamado Gournay, que escreveu num livro a seguinte frase: Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. O que ele quer dizer com essa frase? Deixai fazer, deixai passar, que o mundo se acerta sozinho. É um recado que o Gournay dá para o rei. Rei, deixe as pessoas produzirem do jeito que eles quiserem, deixe as pessoas comercializarem sem protecionismo, deixa as mercadorias fluírem com facilidade, sem cobrar grandes impostos, sem que o mundo se acerta sozinho. O laissez-faire virou um lema, uma bandeira dos que defendiam essas novas ideias, que tem como princípio o quê? A liberdade individual, o princípio de representatividade e de legalidade. Então, as pessoas começam a defender esses valores. Liberdade individual, o direito de expor a sua opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir, a liberdade de produzir do jeito que bem entender. Liberdade individual é um princípio, um valor que começa a ser destacado nesse momento. O princípio de representatividade, que o governante tem que ser um representante da sociedade. E se o governante é entendido como um representante da sociedade, ele não pode impor a sua vontade para a sociedade. Ele tem que governar de acordo com o que a sociedade quer. Aí questiona-se, então, o governante não é mais visto como um representante de Deus. Ele é um representante da sociedade. Tá? O princípio de legalidade é que o governante não pode fazer tudo que dá na telha dele, que tem que haver leis limitando esse poder desse governante. Ok? Então, é a partir da defesa dessas novas ideias que a ideologia liberal vai surgir. Ela vem de encontro, aos interesses da burguesia capitalista, que estava se consolidando. O sistema capitalista ele vai se fundamentar na defesa da propriedade privada, que a gente vai tratar disso mais para frente, e na necessidade de livre iniciativa para que as pessoas possam buscar o lucro e a sua
melhoria de vida individualmente. Então, esses valores do individualismo começam a se fazer presente, né? E, com o tempo, essas ideias vão gerar um conjunto de ideias que passa a ser defendida por grande parte da sociedade naquela época, a ideologia liberal. Vou dar só um exemplo prático de vocês. Das pessoas que viviam naquela época é um pensador chamado Montesquieu. Montesquieu, ele queria resolver um problema, o absolutismo. Montesquieu fala, não dá para a gente aceitar um governante que tem todo o poder nas suas mãos. Então o que Montesquieu pensa? Como é possível criar uma sociedade em que o governante não tem todo o poder nas suas mãos? Então ele vai ser um dos primeiros, não vai ser o primeiro, o John Locke já havia falado isso, mas ele vai ser, naquele momento, o cara que melhor formula uma proposta de divisão de poderes na sociedade. Ele vai falar, para que não haja o absolutismo, né, é necessário que hajam poderes que se limitem. E ele vai propor 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um com uma função e servindo como um sistema que hoje é falado muito, para quem acompanha um pouco da discussão política no Brasil, né, que funciona como um sistema de pesos e contrapesos. Ou seja, esses poderes têm que funcionar harmoniosamente de forma limitar o poder do outro. Porque se isso não ocorre, você volta na situação do absolutismo, da tirania. Tá? Veja, uma preocupação de como melhorar o sistema político daquela época vai levar uma proposta feita pelo Montesquieu de que para ter uma forma de organização social onde não haja absolutismo, é preciso ter uma divisão de poderes. Tá? Alguns governam, mas não podem governar de acordo com a sua vontade, tem que governar de acordo com as leis. Essas leis têm que estar numa Constituição. Tá? E quem faz as leis é um outro poder, é o legislativo. Certo? Agora, como definir se essas leis estão sendo cumpridas à risca? Um terceiro poder, o poder judiciário, cada um com a sua função. Isso está presente em quase eu acho que todas as sociedades modernas elas funcionam dessa maneira. Em algumas funcionam melhor, outras funcionam pior, dependendo do nível de organização social e de maturidade do povo, né? Mas todos os países do mundo usam o sistema criado por Montesquieu. É um exemplo de uma ideia que surgiu aí nesse processo de surgimento de ideologia liberal. Tá, ok? Então o que eu tinha que passar para vocês nesse momento é isso. Tá? Então, façam as atividades propostas, aí, leiam os textos que estão indicados, não é muita coisa. Tá? Faça os exercícios que eu vou postar e qualquer dúvida também é só colocar aqui. Tá? Lembrando que, por enquanto, eu não estou pedindo nenhuma atividade para ser entregue. Eu quero que vocês façam para que vocês aprendam, mas é preciso saber isso para fazer depois as atividades, quando elas forem pedidas. Ok? Então, bom trabalho a todos e até a próxima semana.